Olá, este é a Filosofia para Dar Sentido. Meu nome é Michael Gonçalves, sou professor de filosofia e gostaria de te convidar a uma reflexão. O que você acha da cultura do cancelamento, hein? Eu tenho umas ideias. Quer ouvir? Então vem comigo. Não me cancela, não me cancela. Pelo contrário, vai lá, marca no sininho, curte, se inscreve no canal, compartilha com alguém, faz um comentário. Fala, eu gosto da cultura do cancelamento, eu não gosto da cultura do cancelamento, eu já vi esse instrumento interessante, nunca vi fazer nada de bom. Fala o que você acha de interessante, porque isso vai ajudando a construir. Vou te falar, foi uma experiência dura pesquisar sobre isso, li muita coisa e pouca coisa realmente me convenceu, teoricamente, do que é essa cultura do cancelamento, do significado disso. Se tratando de cultura, a gente precisa analisar que há muitos elementos. Então, eu vou tentar trazer algumas ideias, não são ideias definitivas, é só um conjunto de reflexões que eu penso fazer algum sentido. Uma primeira questão, o significado de cultura do cancelamento tem dado a entender que é uma espécie de construção do ostracismo, se é que isso é possível. É uma tentativa de levar as pessoas ao esquecimento, né? E o que é bem cruel numa época em que ser lembrado é uma das coisas mais importantes, na verdade. Já dizia Michel Foucault que estamos migrando para uma era de castigos que não são mais suplícios sobre o corpo, né? Que isso era a forma de punir do passado, mas agora a gente tem suplícios que são mais para a alma, suplícios que são construídos para destruir a alma do sujeito. Então, em certa medida, a composição da cultura do cancelamento ela tem um pouco desse viés de tentar aniquilar o sujeito ou tentar aniquilar a fama do sujeito e, consequentemente, isso vai ter afetos, isso vai mexer com a vida da pessoa. Isso é um fato, né? Mas eu estava comentando isso com algumas pessoas, eu acredito que isso é uma forma nova de guilhotina, de apedrejamento. Existem muitas formas de cancelamento social que já foram construídas, já foram feitas há muitos anos e em muitas culturas. Eu penso que é uma forma atualizada e que não é novidade que a sociedade queira apedrejar alguém, queira excluir alguém, queira confinar alguém, quando desvia daquilo que a sociedade espera. E, em certa medida, essa guilhotina nova da rede social tem um efeito interessante, porque começa como um esforço para resolver um problema político, para mudar uma ordem social e vira um instrumento de poder, de controle sobre a massa, inclusive, né? Sendo que a massa tinha a sensação de que no primeiro momento ela mesma tinha poder para que aquilo estivesse acontecendo, né? Uma das coisas que a gente pode analisar, que talvez seja diferente, é que na cultura do cancelamento existem alguns atores que vão ser evidentemente importantes para a definição das linhas, das diretrizes do cancelamento, vão conseguir colocar a sua opinião, mas é um movimento de massa, um movimento de muitas pessoas atuando. Eu estava estudando e vi que algumas pessoas acreditam que aquela reflexão que aconteceu alguns anos atrás, que incentivava as mulheres nas redes sociais a reconhecerem ter sido vítimas de abuso ou de tentativas de abuso para que fortalecesse a comunidade feminina para denunciar cada vez mais os abusadores, e que isso foi dando força, foi ganhando força, e alguns casos pontuais em que parecia que um abusador ou alguma pessoa que tinha cometido alguma violência por sua fama ou riqueza ia conseguir se safar, aí começa a rede social, o grupo de pessoas a falarem mal e difamarem aquela pessoa para que houvesse uma espécie de justiça, pelo menos naquele lugar. E nesse sentido parece ter um fundamento interessante, busca por justiça. Em outros casos, a gente observa que houve tentativa e até mesmo difamação para conseguir construir a ideia do cancelamento de alguém. Às vezes as pessoas são canceladas porque não houve diálogo. Há uma discordância, mas também há uma afirmação do desinteresse pelo diálogo. Não queremos conversar, porque quanto mais você fala, mais você se enrola, sabe? Tem um pouco disso.
parece que não se quer nem ouvir o outro também, porque tudo que ele falar vai ser interpretado. Então, primeiro, parece que existe uma presunção de culpa. No direito clássico a gente fala de presunção de inocência. No caso do cancelamento da rede, a presunção é de culpa, porque parece que é uma disposição daqueles que estão entrando no universo, apontando para aquela questão em busca de um culpado. Clique que desliga, como diria o Bauman, que uma das características da fluidez do nosso tempo é que as conexões se perdem e se criam com uma certa velocidade e fragilidade. Então é muito fácil ir lá e desligar, e que isso diverge demais da construção da experiência afetiva, que é longa, que é demorada, que é feita de laços e que não se perde assim tão facilmente por conta de uma atitude ou de uma ação. O que se diz, né, muito do cancelamento é que a pessoa que vai ser cancelada está jogando fora a confiança de alguém, está falando coisas que parecem ir contra o interesse ou os valores do grupo que está acostumado com aquela pessoa, né, que está acompanhando o trabalho daquela pessoa. Então isso é muito relevante. Se há uma presunção de culpa, no segundo ponto, há uma espécie de abstração que diminui a reflexividade e faz com que as coisas não sejam afirmadas tais quais elas são reduzidas, elas são afirmadas da forma mais simples e muitas vezes na simplificação do discurso, informações importantes se perdem. Como, por exemplo, numa manchete em que um jornal vai falar assim: o discurso de fulano pode ser interpretado como discurso machista ou como discurso homofóbico, que seja. E aí a pessoa já lê, a maior parte das pessoas já lerem que fulano fez um discurso machista ou homofóbico. E aí muitas lerão fulano é homofóbico. Percebe que o texto vai diminuindo, vai economizando, vai diminuindo, porque de fato essa é a cultura do headline. Essa é a cultura de você olhar para os títulos e você tirar conclusões a partir do título. Não fazer a leitura do contexto, não fazer uma leitura maior. Às vezes exige uma leitura maior, às vezes os fatos exigem uma leitura maior. E é exatamente por isso que o julgamento ele é feito cada caso diferenciado e que às vezes é moroso. A gente fala do nosso interesse enquanto pessoas que estão fora, analisando, às vezes filósofos, jornalistas, analisando o direito brasileiro, que a gente gostaria de um direito com mais rapidez, com mais agilidade, mas talvez haja um limite da agilidade, o limite técnico, o limite inclusive do quanto é saudável para o julgamento ser ágil, porque um julgamento apressado ele pode ser injusto nele mesmo, enquanto estrutura, enquanto instrumento, porque pode ocorrer exatamente isso, essa simplificação. Até porque muita gente não está com tempo, não está com o hábito de elaborar o que está acontecendo, de tentar entender o que está acontecendo e observar diversos pontos de vista. Não estou dizendo que não haja pessoas que não possam ser canceladas, uma ação relativamente justa do ponto de vista do direito de você se associar a quem você quiser. Você pode gostar de um, não gostar de outro, e talvez haja mesmo essa migração de massa, uma galera que ia por aqui e fala, não, esse caminho não está legal, vamos mudar de direção, vamos sair daqui, vamos para ali. As pessoas têm direito disso, né? Não estou questionando isso, não estou querendo demonizar nada disso, mas se acontece a presunção de culpa e essa abstração no sentido negativo de diminuição, no sentido, às vezes, econômico até demais, porque o nosso cérebro faz isso, nossa mente faz isso, a gente economiza, constrói conceitos para fazer com que as coisas sejam mais acessíveis na nossa mente, mais facilmente acessíveis na nossa mente. Isso é comum. Só que, dependendo da situação, vem com uma carga moral pesada porque houve uma redução perigosa e a pessoa foi sentenciada antes de ter uma análise melhor, antes de ter um movimento melhor. E não poucas vezes na história a gente vê num jornal, a gente vê
algumas pessoas serem difamadas, a sua fama destruída, a sua imagem abalada, né, em páginas e páginas e com grande relevância, com grande veemência, mas quando se descobre que não era bem assim, que a pessoa não tinha cometido aquele erro, a nota de desculpa é uma notinha, né? Então é muito comum que as pessoas façam um grande alarde para julgar e detonar, mas pouco alarde para reconhecer que erraram, né? Isso é um fato também. Se tem tudo isso, a gente observa no fim, na ponta, que o sujeito é reduzido a uma essência e cuja essência não é a pessoa, mas é o ato, é o fato. E é inescapável daquilo. É como se não só houvesse uma essência, uma construção de uma essência, mas também existe uma espécie de prisão. Não tem desculpa para você, cara. Não vai ter desculpa. Não vai ter como sair disso. Você está marcado. Não tem jeito. Então, quarto ponto aqui é não ter como desculpar, porque de tempos em tempos pode ser que alguém consiga reverter algum tipo de cancelamento, refazendo a imagem, reconstruindo por outro lado, mas qualquer deslize reativa a memória, a internet tem memória, e a gente viu muito isso, tweets do passado, textos do passado, uma associação do passado volta e vem estampada na cara da pessoa. Olha, você não pode fugir disso aqui, você não pode fugir da responsabilidade disso. E sim, as pessoas precisam ter responsabilidade pelo que fazem, mas por outro lado, às vezes pode se tornar uma situação cruel, porque as pessoas também podem mudar. Eu acredito em mudança com custo, né? Eu acredito que as pessoas mudam, mas tem que mostrar com um certo trabalho, não é tão simples, não é só falar, tem que provar com constância, tem que aguentar também um pouquinho. Quinto ponto, a pessoa que está sendo cancelada vira como que uma pessoa viral, né? A pessoa está ali com um problema agora e todo mundo que se associar a ela está marcado junto, então é melhor sair de perto, é melhor não ter associação, é melhor desligar toda a conexão, apagar as conexões, ninguém vê que eu sigo essa pessoa, porque isso faz diferença. Porque a mesma redução que se faz da pessoa ao ato, né? A pessoa não é pessoa, é o ato, né? Também se faz a redução da pessoa às associações. Está associado a fulano, então essa pessoa é assim, assim, assado. Esse é um julgamento comum que as pessoas têm feito, né? E aí eu lembro muito do Nietzsche, acho que é uma referência válida, quando ele questiona já no século XIX, no Além do Bem e do Mal, será que as pessoas não são pessoas? E na verdade os atos é que são bons ou maus, uma coisa não pode ser confundida com a outra. Pessoas têm atos ruins, né? O ideal é tirar qualquer afirmação de bom ou mal, porque essas afirmações são perigosas, são pesos enormes que a sociedade tem que carregar. Eu acho que é por aí, eu acho que tem um movimento sim de as pessoas construírem, as comunidades construírem essências e rótulos que são muito perigosos, né? Quando a gente fala de rótulo, a gente está falando sim de uma experiência que é muito reducionista, né? As pessoas são complexas, as pessoas são cheias de ideias e de coisas e de valores. Também é verdade que há sujeitos que não andam conforme a ética, conforme a moral que uma sociedade constrói, e talvez a justiça não tenha condição de fazer muito mais contra aquela pessoa. Talvez tivesse, mas talvez não tenha. E às vezes a rede social vira a pedrinha que a pessoa acha que pode utilizar para fazer sua justiça. No caso do cancelamento, de não ter desculpa, eu fico lembrando, né, da Bíblia, de Jesus falando, né, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e as pessoas saindo uma a uma ali, ninguém teve coragem de assumir, falar, não, eu não tenho pecado, eu vou atirar a primeira pedra aqui nessa pecadora. Então estão querendo cancelar a pecadora ali diante de Jesus, assim como a gente já viu e continuará vendo muitas e muitas vezes pessoas sendo canceladas. Essas são apenas algumas reflexões, né?
Se você aguentou até aqui, talvez eu não esteja cancelado, então curte, por favor, manda para as pessoas, faz um compartilhamento legal aí, assina o canal, ativa o sininho, comenta o que você acha. É tóxico, é muita violência, é uma cultura violenta, é uma cultura agressiva, mas de uma outra forma, não é a agressão do soco, mas é uma agressão da anulação, pode ser. Mas também tem o lado da justiça e tal. Pode ser tudo isso, né? A gente está diante de uma realidade nova e a gente ainda não tem certeza de tudo que isso vai ser, de todos os significados que isso pode tomar. Trouxe apenas algumas reflexões sobre cancelamento. Fica aqui a minha pergunta de sempre. Fez sentido para você? Até a próxima.